Bom, então nós terminamos a aula passada falando sobre esse período de transição entre a Antiguidade Grega e a Idade Média, né? Já te respondo, Brenda. E esse período de transição é justamente o período em que nós localizamos essa revolução aí que foi dada nesse momento, em qual nós ocidentais, localizamos isso, ou chamamos isso, ou demos e formamos o nosso calendário a partir desses eventos. Então, inclusive, o nosso próprio modo, enquanto ocidentais, de dividir o tempo é muito influenciado por esse evento que faz esse momento de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. E esse momento de transição é também chamado de cristianismo primitivo, que é o momento, então, desde a história do crucificado até a composição do cristianismo, da religião cristã, como religião oficial do Império Romano. Tá? Então nós temos lá, vimos algumas coisas do Yeshua, o empreendimento do apóstolo Paulo, que entra no mundo grego e catequiza e leva as palavras do crucificado para o mundo grego, e a filosofia vai então se misturando com os novos conceitos cristãos. Esse momento aqui é um momento pós-Aristóteles, pós-Império Macedônico e já em fins aí do próprio Império Romano. Então a gente tem, desde o século, praticamente ali do século II a.C. até o século IV depois de Cristo, cerca de 5, 6 séculos, que empreendem esse momento de transição e que tem como evento máximo esse surgimento desse movimento que vai ser chamado de cristianismo, que é um movimento dos seguidores do crucificado Yeshua, que está lá numa aula que eu coloquei para vocês, por conta de a gente não ter tido essa aula na semana passada. Então deem uma olhada na aula remota que eu coloquei para vocês lá, que vai contar todo esse período de Aristóteles até esse momento em que a gente está começando agora. Então o apóstolo Paulo ele vai catequizar o mundo grego, ele vai levar as palavras do crucificado entrando no mundo grego. Vimos que nesse momento o próprio grego já estava era mais aceitável a ideia de que nós poderíamos ter um só Deus. O grego aceitava mais essa ideia da existência de um só Deus, justamente por conta da história da própria mitologia grega, que falava sobre uma terceira guerra no Monte Olimpo, e essa guerra, então, entre Zeus e todos os outros deuses, das quais os Zeus, temendo a própria profecia, né, que havia caído sobre todos os deuses anteriores, de que ele fosse morto ou fosse traído, né, fosse morto por algum filho ou traído por algum outro deus. Então Zeus começa a montar uma pequena guerra pessoal e vai matando um a um os deuses do Monte Olimpo e confiscando seus poderes para si. É meio que a história do God of War, né, God of War 1, 2 e 3, para quem gosta de videogame, só que, né, o personagem principal é Zeus e não Kratos. Então essa ideia, a ideia que dá a ideia para o Game of War, do God of War, quer dizer, é justamente essa parte da mitologia grega que fala que o Zeus saiu guerreando com todo mundo e matando todos os deuses, sugando-lhe os poderes, confiscando-lhe os poderes e se tornando o único deus do Olimpo. Então, o grego já meio que já estava mais propenso a aceitar a existência de um único Deus. E, na existência de um único Deus, tem mais um elemento importante, que é também que esse Deus do qual o apóstolo Paulo vai apresentar, né, essa palavra de salvação que o apóstolo Paulo vai apresentar, tem aquele composto do Logos, o verbo, né, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, o Logos, a fala grega, a verdade
que o grego sempre buscou através do seu pensamento filosófico, aparece e cai meio que de supetão no seu colo, e isso também contribui, de acordo com a exegese, contribui para a aceitação do mundo grego, a aceitação do povo grego dessa nova crença. Né? Então, só para fazer um parêntese rápido, tudo que eu estou falando aqui com relação a essa figura não tem, né, ao Paulo e a Yeshua, ele não tem qualquer compreensão religiosa. Eu não estou aqui defendendo ou criticando religião A, B ou C, ou forma de crença A, B ou C, mas trazendo algumas informações da exegese, que é um modo de estudo dos escritos cristãos e dos escritos antigos para fins históricos. Né? E eu tenho alguns estudos em exegese, não sei se contei para vocês, mas durante quase 2 anos eu estudei era para eu ter sido padre, né? Durante quase 2 anos eu fui meio que estudioso desses conteúdos, e estava dentro de um seminário. Eu fui seminarista, né, como dizem. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas fui seminarista durante quase 2 anos. E aí, nesse tempo, eu estudei bastante a religião cristã, e nisso me contribuiu muito para o estudo em filosofia depois. Bom, o fato é que depois disso, depois desse marco zero, nós temos o crescimento do cristianismo, que é chamado, esse período de crescimento do cristianismo, nesse período que vai do marco zero até o século III, século IV, nós chamamos isso de cristianismo primitivo, que são as primeiras formas de uma seita ou de uma crença cristã. Né? E aí, com a chegada ali mais ou menos do finalzinho do século III, nós temos constantes revoltas do povo que se considerava e se colocava como cristão, porque os cristãos, assim como outros povos e outras religiões, eram perseguidas como religiões pagãs, ou seja, religiões não conhecidas pelo império, e principalmente os cristãos acabavam sendo perseguidos e mortos. Ao final do século III, nós temos meio que uma resistência do povo cristão, um movimento de resistência desse povo cristão, que vai fazer com que cada cristão morto, um soldado romano também seja morto. E aí a galera começa a ficar meio preocupada, leva para o Constantino: olha, Constantino, a parada tá bem delicada, a qualquer momento pode surgir aí uma revolta civil, a qualquer momento pode surgir uma rebelião, e a gente tem medo, porque a gente não sabe necessariamente quantos cristãos são. Quantos cristãos nós temos aí. E daí o Constantino ele vai analisar a situação do Império, e o Império Romano já havia perdido muitos territórios. Como forma de parar essas rebeliões, parar essas revoltas e meio que dar jogar um pano quente assim em tudo isso, o Constantino vai promulgar uma lei que vai então impedir que os cristãos sejam perseguidos e mortos. Com a promulgação dessa lei, o Constantino começa a mandar mensagens para as principais cidades e os principais líderes cristãos, chamando os principais líderes do cristianismo naquela época para uma conversa. Essa conversa entre os grandes representantes do Império, sacerdotes do Império e pensadores do Império, assim como o próprio Constantino, e os principais líderes do cristianismo, da seita cristã, assim considerada naquele momento, forma o primeiro concílio de Niceia. Niceia é uma cidadezinha ao norte ali da Ásia Menor, que é o mesmo lugar, ela foi construída ou reconstruída no mesmo lugar onde era Troia. Né? Então, Niceia é essa cidadezinha ali no norte
Ásia Menor, e lá decidiu-se o imperador Constantino, que era um lugar próximo, mas não tão ameaçador assim, de Constantinopla, né, da cidade de Constantinopla, onde ficava o imperador Constantino. Ele decidiu então fazer esse concílio, essa grande reunião entre os líderes do império, seus próprios representantes, e os líderes e representantes desse cristianismo, desse movimento cristão. O primeiro concílio de Nicéia, então, é onde se dá o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do império. E é onde se monta, onde se forma, onde se cria a Igreja Católica. A Igreja Católica, pelo reconhecimento do cristianismo como religião oficial, ela é criada por atos do Concílio de Nicéia. É também o Concílio de Nicéia responsável pela organização da primeira Bíblia e vários outros assuntos relacionados ao cristianismo são aprovados e começados a ser usados mesmo, começados o seu exercício a partir do primeiro Concílio de Nicéia. Por exemplo, o próprio reconhecimento da divindade do Yeshua, né? Até o século IV, até início do século IV, Jesus não era considerado Deus ou filho de Deus. Ele era um profeta. E as pessoas viviam a palavra do profeta e não consideravam ele Deus. Tá? Neste momento, o Concílio de Nicéia, então, reconhece ou promulga a divindade do Yeshua e transforma Deus Pai e Deus Filho como elementos de modelos a serem seguidos. E vários outros elementos do cristianismo, que é a base da religião cristã, surgem então a partir do Concílio de Nicéia. São 2 concílios em Nicéia. Tem o primeiro concílio de Nicéia, que é quando então Constantino e todo o aparato resolve então do reconhecimento do cristianismo como religião, e onde também surgem muitos dos elementos desse cristianismo primitivo, onde são reconhecidos. E o segundo concílio de Nicéia, já bem depois da morte do Constantino, a igreja já bem mais fortalecida, e onde vão se decidir outros elementos, inclusive vários dos dogmas da religião são decididos no segundo concílio de Nicéia. Bom, gente, se tiver muito rápido, vocês me falam. Peraí. Não, Agostinho já vai ser parte da patrística, né? Aqui a gente já tem o reconhecimento, o cristianismo já está... Tá, vou tentar ir mais devagar. Aqui nós já temos a igreja organizada. Depois eu vou falar bem sobre esse ponto. A gente ainda está aqui nesse momento do cristianismo, e nem começou a Idade Média ainda. Aqui a gente já está nesse momento de transição. Oi. Ele era padre, o Agostinho? Sim, o Agostinho era um padre, um dos primeiros clérigos da Igreja Católica. Mas Ele cria uma lei para não matar os cristãos? O Constantino. Ai, meu Deus, eu tenho... O Constantino. É porque talvez na minha pronúncia deu para fazer essa confusão, mas é o Constantino. Então vamos lá. Ele cria a lei. Isso, vamos voltar. E o Santo Agostinho? O Agostinho a gente ainda não chegou nele. A gente está bem aqui ainda. Tá? Nada. Então vamos voltar aqui devagarzinho. O Constantino, ele é o imperador, o último imperador do Império Romano. Tá? Nós ainda estamos no momento ali, final do século III, início do século IV, em que o Constantino ele vai notar que os cristãos estão se rebelando contra suas leis. Principalmente a lei de que não poderia ter o reconhecimento de nenhum outro Deus, senão o próprio imperador. Porque no Império Romano, o imperador era o líder religioso, era o líder político e o líder militar. Todo o poder concentrava na figura do imperador. O imperador, inclusive, era o representante de Deus na Terra. Só que a religião, por assim dizer, do Império Romano era uma religião politeísta de base grega. O romano acreditava em muitos deuses, e o imperador sendo um representante maior desses deuses. Com as revoltas, as constantes revoltas
dos primeiros cristãos, desse cristianismo primitivo, né, que foi crescendo aí desde o Marco Zero, desde a comunicação do Paulo com as comunidades gregas, desde aquele momento ali do primeiro século até o final do terceiro século, a gente tem o crescimento da crença cristã e o crescimento do cristianismo como uma crença. Só que esse cristianismo primitivo, ele não pode ser entendido, por isso que a gente chama de cristianismo primitivo esse momento, desde o primeiro século até o final do terceiro século, porque ele não pode ser entendido como a gente conhece o cristianismo hoje, ele é completamente diferente. O cristão, ou o seguidor do crucificado naquele momento, ele nem sequer pensava ou falava em Cristo como um Deus. E ele não tinha uma religião, uma seita. Eles tinham alguns elementos dentro do próprio evangelho, que o evangelho já circulava entre o cristianismo primitivo, que fazia com que eles tivessem alguns rituais bem simples, com relação ao que hoje a gente tem, por exemplo, o ritual da Eucaristia, né, e outros rituais dentro da igreja católica, pegando geralmente a igreja católica, não os outros povos cristãos, que eles faziam na sua forma do cristianismo primitivo. Só que tudo isso era feito às escondidas. Porque se um soldado romano pegasse um cristão, alguém que se intitulasse, se dissesse cristão, ou até mesmo testemunhasse um ritual cristão, ele acabava na hora e matava as pessoas por ordem do império. O império perseguia qualquer forma de crença que não colocasse o imperador como único Deus. Entende? E aí o que vai acontecer? Os cristãos começam, no final do terceiro século, eles começam a reagir a isso. Então, por exemplo, se um soldado romano mata um cristão, vários cristãos vão atacar o soldado e vão matar esse soldado romano. E o próprio romano começa a se sentir meio que ameaçado. Que vai dizer, putz, o que está acontecendo? Esses caras estão reagindo, antes eles não reagiam. Então está acontecendo alguma coisa. Por que eles estão se sentindo fortes para reagir agora? O que mudou? Então começam teorias aí da conspiração no Império de que os cristãos estão em número tão grande que isso está permitindo eles de se rebelar. Porque eles têm um número grande, inclusive, para conter ou para duelar contra o exército romano. Então a galera começa a ficar preocupada. Os governadores romanos na época começam a ficar preocupados e aí vão lá com o imperador Constantino. O Constantino recebe essas queixas e vai estudar uma forma de tentar acabar com essas pequenas revoltas. E qual foi a forma que o Constantino encontrou? Primeiro, promulgando uma lei, mas o Constantino, promulgando uma lei de que proibia que os cristãos fossem perseguidos, ou qualquer outra forma de fé. Na verdade, assim, a gente fala que ele proíbe que os cristãos fossem perseguidos porque os cristãos eram os mais perseguidos na época. Mas ele proíbe toda forma de fé. Então, nenhuma fé vai ser perseguida a partir daquela lei. Eu falo sobre essa lei, eu acho que num dos vídeos eu vou falar sobre essa lei bem mais específico. Daí, o segundo ato, esse é o primeiro ato, promulgar essa lei proibindo esse ataque a todas as religiões diferentes, todas as crenças diferentes. O segundo ato dele é, então, chamar os principais líderes cristãos para uma conversa. Tá? Então ele chama a galera para conversar, e aí só que ele não vai chamar essa galera para conversar na cidade onde ele mora, ele é esperto. Ele vai jogar para uma cidade mais ao norte, uma cidade um pouco distante, mas não tanto, que é distante ao ponto de não oferecer uma ameaça direta para Constantinopla, que era a base do governo na época, era a base do império na época, mas permitir que o Constantino viajasse de vez em quando para acompanhar essas reuniões. Essa reunião dos principais líderes cristãos e dos principais líderes do império é chamada de Primeiro Concílio de Nicéia, porque acontece na cidade de Nicéia. Tá? Então esse primeiro concílio, inclusive, ele é um registro importante da Igreja Católica hoje. Ele tem, inclusive,
alguns trechos do primeiro concílio de Nicéia que foram liberados pela igreja, eles são vendidos nessas livrarias católicas. Você pode achar lá um livro grossão chamado Concílio de Nicéia. E aí ele vai ter alguns textos que foram discutidos nesse concílio. Bom, o que esse concílio vai... O que é isso o que, Daphne? Valquíria, olha, necessariamente assim não, porque geralmente os filmes eles têm um conteúdo religioso. E o que eu estou falando, ele é de uma exegese. Vários desses escritos... Entendi. Tá, deixa eu escrever direito aqui para ti. Vários escritos da igreja, escritos cristãos, eles são considerados, que não foram usados, por exemplo, para a composição da Bíblia no primeiro concílio de Nicéia, eles são considerados apócrifos. Não sei se vocês já ouviram falar dos escritos apócrifos, ou seja, escritos não considerados não abençoados, ou escritos que não foram abençoados ou não foram considerados bentos, né, ou pela Igreja Católica. São escritos proibidos. Por exemplo, o que a gente sabe hoje é que, o que é falado, né, muito falado, é que Jesus Cristo, né, o Cristo, nunca escreveu nada. O que na verdade existe, sim, um escrito, ou escritos que foram dados ao Cristo. Existem escritos que são dados ou que são colocados como autores Maria Madalena. Mas esses escritos são considerados escritos... não são considerados escritos abençoados. São escritos que não têm, por exemplo... A justificativa é que não se tem como realmente comprovar que esses escritos são do próprio Yeshua, ou vieram de Maria Madalena, ou que Maria Madalena estava, até pela própria composição machista cristã, né, o nosso patriarcado que vem do cristianismo, muito pesado, não considerava, por exemplo, que uma mulher poderia estar, naquele momento ali, imbuída sobre o Espírito de Deus e escrever alguma coisa. Então só os apóstolos, os 4 apóstolos reconhecidos, que são reconhecidos como aqueles que estavam falando em nome de Deus. Uma mulher jamais poderia falar em nome de Deus naquele momento. Então o escrito de Maria Madalena não é considerado bento. Oi? Oi, Adriana. Oi, professor, desculpa. Eu pensei que você ia perguntar alguma coisa. Professor, eu só acabei de entrar agora. Ah, não, beleza. Bom, então aí a gente tem isso. No primeiro concílio de Nicéia, tem, por exemplo, como eu falei para vocês, é o momento da criação da Igreja Católica. A Igreja Católica, na sua primeira forma, ela é criada no primeiro concílio de Nicéia, no século IV. Então, a Igreja Católica, ela data de sua criação do século IV. É lógico que existem documentos, que a primeira igreja surge com Pedro, blá, 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 toda aquela história, o primeiro Papa era o Pedro, mas, como registro histórico mesmo que a gente tem surgimento da Igreja Católica a partir do Imperador Constantino, e o primeiro Papa não é o Pedro, né, a primeira pedra fundamental da Igreja. O Papa é eleito aqui com a criação da primeira Igreja e no primeiro Concílio de Nicéia. É quando a gente tem realmente o primeiro Papa humano. Até lá a gente tem os santos, né, até o século III vão ser colocados os santos da Igreja, representantes do cristianismo primitivo. Por que isso acontece? Porque quando cria-se a Igreja Católica e o Imperador Constantino reconhece a religião cristã como religião oficial, a gente tem a separação dos poderes. O Constantino, né, o Imperador Constantino e o Império Romano já estava muito enfraquecido. E o Constantino, ele abdica da sua posição de Deus. Ele reconhece, então, todo o aparato divino do cristianismo. Ele se batiza, inclusive, como cristão, né, como a gente sabe, mas e também ele abdica do seu poder religioso. Então o poder religioso passa a ser da igreja e o imperador fica com um poder econômico, com um poder militar e com um poder político. Então a gente tem uma primeira separação dos poderes aí. Então o poder religioso ele fica independente
do poder do Estado, que seria o poder do Império naquele momento. E o Estado fica então com o poder político, o poder econômico e o poder militar. E a Igreja fica com o poder religioso. É criado esse poder religioso, né, e instituído para a Igreja esse poder religioso. E esses acontecimentos, a criação da Igreja Católica, a religião cristã como religião oficial e todo o aparato que é decidido a partir do primeiro concílio de Nicéia é o que a gente coloca como fatos do início da Idade Média. Tá? Então, tudo isso, esse momento aí que está passando, com a criação da primeira igreja e tudo mais, vamos ter o início da Idade Média. Nesse período, muitos filósofos, muitos historiadores colocam, e com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que a Idade Média é um período de trevas da filosofia e do pensamento do homem, e do pensamento ocidental. Mas eu gosto muito de um historiador chamado Jacques Le Goff, que vocês vão ver nos textos o nome dele. Esse cara, ele defende a Idade Média como uma idade, como um período necessário para o desenvolvimento. E ele faz uma defesa dizendo assim, não, a Idade Média não é um período de trevas e não houve uma paralisação do conhecimento. Só que o conhecimento sim está em poder da Igreja. O que acontece ali? O Jacques Le Goff traz essa explicação. A Academia de Platão, que ainda estava em funcionamento e permaneceu em funcionamento durante muito tempo mesmo, até mesmo com a Igreja, né? Então nós temos lá, desde a morte do Platão até agora, o século IV depois de Cristo, nós ainda temos a Academia de Platão em funcionamento. Só que a Academia de Platão, aquela academia, agora tinha outras finalidades, como, por exemplo, para a educação do Império, a educação dos soldados romanos. Os soldados romanos e os filhos dos soldados romanos eram educados na escola de Platão, na Academia de Platão. A Academia de Platão vira o primeiro mosteiro da Igreja Católica. A Academia de Platão vai ser meio que confiscada por esse poder religioso e lá vai ser instituído um mosteiro da Igreja. Ou seja, um prédio, é uma habitação da Igreja, da nova Igreja Católica. Então, tudo que estava na Academia de Platão passa a ficar em poder da Igreja. E a Academia de Platão era o que nós tínhamos, enquanto sociedade ocidental, era o que nós tínhamos de maior produção de conhecimento. Né? Uma das coisas que a gente não falou necessariamente foi com relação ao Aristóteles, que depois que o Aristóteles morre, o Liceu, que é a escola do Aristóteles, né? Vou fazer um parêntese aqui. O Aristóteles ele vai ficar 20 anos na Academia de Platão, depois ele vai voltar para a Macedônia, ele vai ser o tutor do Alexandre, e saindo da Macedônia ele volta para a Grécia, onde ele vai criar o Liceu. O Liceu é a escola do Aristóteles, é chamado de Liceu, e no Liceu é onde o Aristóteles vai produzir a maior parte dos seus estudos. Inclusive as críticas que o Aristóteles vai fazer a Platão vão estar no Liceu. Depois da morte do Aristóteles, e com todas as guerras aí provenientes das guerras contra os macedônicos e depois das guerras contra o Império Romano, os filósofos, os discípulos do Aristóteles que comandavam o Liceu vão fugir da Grécia. Então, o Império Romano, todo esse período do século II a.C. até agora o século IV, nós não temos no Império Romano nenhum registro sobre a obra de Aristóteles. Aristóteles simplesmente sumiu no mapa, porque todos os discípulos do Liceu vão fugir com tudo o que o Liceu havia produzido. O que vai acontecer agora? Com a Academia de Platão em poder da Igreja, surge os primeiros movimentos, os primeiros estudos que dão conta do início da filosofia cristã. Esse período em que há o reconhecimento do cristianismo, a criação da Igreja, que a gente fala do início da Idade Média, é o período também de transição entre o cristianismo primitivo e o cristianismo medieval. Tá? Então a gente tem 3 etapas desse cristianismo enquanto um movimento religioso e também filosófico, político-filosófico, que é
o cristianismo primitivo, as primeiras formas da religião cristã, que vai do Marco Zero até o final do terceiro século. O cristianismo medieval, que vai do século IV até o século XVI, XVII. Aí nós temos o cristianismo, temos as reformas e contra-reformas a partir do XV, XVI e XVII, e depois o cristianismo moderno, né, dentro da Idade Moderna. Então a gente tem também, o cristianismo ele acompanha essas formas de pensamento ocidental, e a gente vai ver como isso também se dá aí nessa Idade Média. Bom, tá, voltando aqui para esse período aqui da Idade Média. Então a gente está começando um cristianismo medieval, e o Jacques Legoff ele vai defender que esse conhecimento em poder da igreja ocorre justamente porque a igreja, ou a igreja católica, ela vai fundar ali, ela vai confiscar a Academia de Platão e vai se utilizar de tudo o que a Academia de Platão produziu para justificar e começar a elaborar uma filosofia de base cristã. Ou seja, uma filosofia, um modo de pensar que servisse para o objetivo do cristianismo medieval, para o objetivo da igreja naquele momento, que era a catequese, era o controle de massa. Né? Então, para que surge a igreja, primeiramente, como um poder instituído do império? Para o controle de massa. Qual era o propósito do Constantino? Controlar rebeliões, controlar revoltas de massa. Então, a filosofia cristã é para controlar massa, para catequizar as pessoas e os povos que não acreditavam no cristianismo. Então, tem vários movimentos também, não só religiosos, como políticos também, dentro das primeiras formas ali de cristianismo medieval. Então, a gente está aqui no século IV, criação da igreja. O pensamento platônico ele vai ser usado como base. Platão e tudo aquilo que foi produzido na academia vai ser usado como base para a filosofia cristã. Por isso que a gente consegue, se a gente fizer mesmo um estudo bem aprofundado de Platão, a gente consegue reconhecer muito da filosofia de Platão e da filosofia antiga, né, lá do Tales, do Pitágoras, do Empédocles. Muito dessas filosofias gregas antigas estão imbuídas na filosofia cristã, nos dogmas do cristianismo, na forma como muito desse cristianismo vai se configurar. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem mais geral, mas vamos pegar o exemplo da divisão do mundo das ideias e do mundo dos sentidos de Platão. O mundo das ideias de Platão, o Platão falava que no mundo das ideias existia a forma perfeita de tudo, e lá existia o uno, né, o um, como ideia perfeita. Então o mundo das ideias, na filosofia cristã, vira o mundo de Deus, o mundo do uno, o mundo perfeito, o mundo do Criador. E esse mundo do Criador, que é esse mundo superior, ele vai então gerar o mundo inferior, que é o mundo dos sentidos. Então eu tenho, na filosofia cristã e na crença cristã como um todo, a ordem de que tudo é revelado por Deus. E assim toda a Idade Medieval, toda a Idade Média, ela vai ser, vai vir como um grande fruto essa crença de que o conhecimento e de que tudo acontece, tudo no mundo humano acontece porque Deus quis assim, porque assim é revelado por Deus. Isso vai ser uma crença geral na Idade Média, né? Na Idade Medieval. Então a crença aqui, a verdade e a crença colocada em Deus e no crucificado, tudo como base de uma filosofia cristã que tem como seu fundamento principal os escritos platônicos. Tá? Porque desde Platão, tirando Aristóteles, que não vai influenciar aqui na Idade Média, pelo menos até o século XII, a gente não tem, né, qualquer conhecimento de Aristóteles, então tudo que se desenvolve enquanto conhecimento tem como base na filosofia de Platão. Ficou claro aí até aqui, gente? Agora vamos dessas duas aqui, eu vou contar mais umas historinhas com relação à Idade Média. Primeiro, a Idade Média ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira parte é chamada de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média ela vai do século IV
até ali o meio do século VII. Tá? Do século IV até metade do século VII, a gente tem aí uma divisão de Baixa Idade Média. Depois disso, tem a Média Idade Média. A Média Idade Média vai do século VII, ali, século VIII, até o século XI. E a Alta Idade Média vai do século XI até meados do século XIV. Até metade do século XIV. Tá? Então essa é a divisão da Idade Média. Na Baixa Idade Média, do século IV até o século VII, século VIII, nós temos as primeiras organizações da religião cristã. Aqui nós temos o exercício, né, a ordem da patrística. A ação da patrística vai se dar exatamente entre os séculos IV e o século VII. Durante esse período de 3 séculos, a gente tem em Agostinho, aí agora vamos falar do Agostinho, né, que é chamado hoje Santo Agostinho. Ele vai ser um dos líderes maiores e mais importantes desse movimento que vai ser chamado de patrística. E o Santo Agostinho vai ser responsável pela organização, a partir do Segundo Concílio de Nicéia, de muita coisa da filosofia cristã. O Agostinho vai liderar muito desse movimento de crença cristã. Bom, a patrística o que faz? Ela vai organizar então os primeiros dogmas e toda a estrutura da Igreja Católica. Tá? A partir do século IV até o século VII, esse momento todo é de grande estrutura da Igreja Católica. E muito também se perde aí, porque ali mais ou menos no século VII, a Igreja começa a perceber que ela não está conseguindo ter adeptos. Como que a Igreja consegue os seus adeptos? Por promessa. Então, geralmente, as pessoas doavam o seu primeiro filho, né, para a Igreja, e aí eles conseguiam, era esse o modo de conseguir adeptos. Mas as pessoas não iam mais para os rituais, porque eles identificam então que as pessoas começam a não entender o que acontecia. Como que eram os rituais da Igreja nessa época? Todas as pessoas ficavam lá no momento do ritual, ficavam na igreja, e o ritual era celebrado de costas para a população e sempre coberto por um véu, porque o ritual era entendido como um mistério. As pessoas não poderiam ver a Eucaristia em nenhum dos momentos do ritual. E toda a missa, né, todo o ritual era celebrado em latim. E muitas pessoas nem sequer conheciam o latim. Tá, eu vou dar mais devagar. Então, muitas pessoas nem sequer conheciam o latim. Então, olha o problema que a igreja detecta nesse momento. Primeiro, as pessoas não entendem o que são esses rituais, não entendem a língua, não conseguem ver nada, ou seja, não tem nenhum interesse pelo ritual. As pessoas começam, então, a vazar da igreja. Né? Não participam do... Não, essas promessas de comprar terreno no céu é lá na Alta Idade Média, final da Alta Idade Média, onde a gente tem as vendas de indulgências e as reformas e contra-reformas da igreja. A gente ainda está bem antes. Né? Então, nesse momento, as pessoas nem sequer entendiam o que era a igreja, o que eram aqueles rituais. O véu era porque, assim, o altar, hoje, vamos pensar numa igreja, né, como a gente conhece hoje. A gente tem a parte onde fica o povo, né? E tem o altar e a sacristia. O povo não conseguia acessar o altar e a sacristia, não tinha nenhum outro acesso a não ser a sua parte, que chama-se, eu não sei se vocês conhecem, mas essa parte onde fica o povo chama-se nave. Né? É onde fica a nave. A nave é onde o povo vai para sentar e participar da celebração. Né? Então, os rituais da igreja, as missas, eram celebradas com um véu cobrindo todo o altar. As pessoas não viam muito, só viam silhuetas do que estava acontecendo por trás desse véu. Então elas não tinham, era meio que, putz, o que está acontecendo ali? Ninguém tinha interesse naquilo. Né? E mais ainda, toda a celebração era feita em latim. E quem é que conhecia o latim? Os padres. O povo não conhecia latim, não falava o latim mais na sua forma mais tradicional. Né? Já eram línguas neolatinas ali que se tinha
né, a Idade Média já tem também o surgimento de muitas formas e muitas línguas neolatinas, como, por exemplo, a língua espanhola, a língua francesa, elas provêm do latim, mas elas têm uma estrutura e uma forma completamente diferente do latim. Então o povão mesmo, ele não tinha acesso à religião. Eles participavam ali, mas tipo, tanto faz. Né? Eu brinco que o padre no final da missa olhava, dava uma olhadinha assim por trás do véu e não tinha mais ninguém na igreja, que a galera ia embora, porque ninguém tinha mais saco de aturar aquele ritual. Então a gente está aí no final do século VII. Né? Tipo, ninguém aguentava mais a missa, porque ninguém entendia patavinas do que estava acontecendo. O que a igreja vai fazer? Isso, a patrística já foi bem estruturada, a gente já está com uma igreja fortalecida e com grande parte da sua filosofia estruturada. Então, a patrística, ela vai ser... Tanto é que muito da religião cristã, da religião católica, a gente não pode nem falar de religião cristã, muito da religião católica, ela tem a sua estrutura maior no período da patrística. Tá? Então, muito dos dogmas da igreja, dos rituais, de todos os elementos da igreja católica, elas foram organizadas e fundamentadas a partir do movimento da patrística. A partir do século VII, final do século VII, século VIII, nós temos um novo movimento que é chamado de escolástica. A escolástica, inclusive, é o que vai dar esse período de transição da Baixa Idade Média para a Média Idade Média. Então, qual é o evento, se a gente for pensar assim, qual é o evento que faz a gente dividir o que é antes e o que é depois? É o início da escolástica. O início da escolástica divide Baixa Idade Média antes dela, Média Idade Média depois do início da escolástica. O que era a escolástica? A escolástica é a proposta da escola da Igreja Católica. É um movimento dentro da Igreja Católica e o primeiro movimento de educação dentro da Igreja Católica. Isso ali, final do século VII, início do século VIII. A Igreja Católica, percebendo esse movimento de debandada, ela vai então abrir as igrejas e vai montar nas igrejas as escolas dominicais. As escolas dominicais eram montadas como se fosse a catequese hoje em dia, só que ela tinha outros objetivos também. Então, o que acontecia? É o momento em que a igreja também vai montar os centros paroquiais, é onde a gente começa a criar a ideia de paróquia, como a gente vê hoje. Então, cada cidadezinha vai ter uma igreja e lá vai ser mandado um padre para esse fim, não só para celebrar os rituais, como também para esse fim de educação. As escolas dominicais, ela tinha não só esse objetivo de catequese, de ensinar a religião, como também ela tinha que ensinar gramática básica, ou, em outras palavras, ensinar o povo a ler e a escrever. Tinha que ensinar matemática básica, ou seja, fazer conta, para favorecer o comércio, né, para as pessoas terem a possibilidade de entrar em trocas comerciais, e também de ensinar o latim. O latim estava dentro dessa forma de catequese, ou seja, dentro de ensinar os preceitos religiosos, também se ensinava o latim. Não se ensinava o latim para a galera sair falando latim. Se ensinava o latim para a galera entender o que o padre estava falando. Tipo uma escola básica, exatamente. Então era assim, o povo ele teria, entre aspas, acesso à educação a partir do ponto de que eles teriam acesso a noções de gramática, ler e escrever, basicamente, noções de matemática para favorecer o comércio e o latim e a catequese para entender e para aprender. Claro, né? Com certeza. Com certeza. Até porque era uma forma de controle também. Educação, gente, vai sempre ser vista como forma de controle. Tá? Nem todos Para a gente não usar a palavra controle, mas educação é sempre política. Eu acho que fica mais legal assim. Para a gente não ficar numa noia pensando que o negócio de educação é sempre uma forma de controle. Mas a educação ela anda muito
de mãos dadas com política. Ela tem sempre também um fim político, assim como tudo. Política não é o ato só de eleição, né? Política é o movimento humano dentro de uma polis. Ou seja, as relações humanas dentro de uma polis é a política. Todas as relações... Tá bom, pode deixar. Já vi aqui da Catrine. Então, todas as relações humanas dentro de uma polis, ou seja, dentro de uma cidade, é chamado de política. E a religião, como um elemento humano, é também político, assim como a educação. Bom, então a gente tem aí por quê? Naquele momento, como eu falei, a galera não entendia nada. Quando ia para os rituais, o padre falava um monte de palavra estranha e a galera só respondia amém, né? Então, isso não era mais interessante para a igreja e a igreja acabava por perder adeptos. Perder adeptos também não só influenciava em não ter ninguém na missa, né? Influenciava muito nessas questões políticas, no próprio poder que a igreja tinha naquele momento. Se ela perde adeptos, ela acaba perdendo poder, porque ela vai começando a ser vista como uma coisa dispensável. E o poder não pode ser dispensável, né? O poder tem que ser importante, ele tem que ser considerado importante. Sim, nesse momento sim, porque era para todo mundo, porque assim, dentro de uma comunidade era fundado, então, sendo grande, sendo pequena, era colocado sempre uma igreja. Nas maiores já existia uma igreja. Nas menores, os padres, os párocos, os clérigos eram mandados para essas comunidades para erguer a igreja se necessário. Então ele erguia a igreja numa comunidade que não tinha igreja e ali começava uma escola dominical. Nas maiores, que já tinham igreja, o povo era chamado para as escolas dominicais para receber essa educação. Como era uma grande novidade, a galera gostava. Então foi a primeira forma de uma escola, e seria uma forma primitiva de educação na época. Então isso, a gente começa a média e Idade Média, e durante toda a média e Idade Média a gente tem a igreja agindo desta forma, aumenta o poder da igreja, porque a igreja começa a estar em todo lugar. A igreja como um todo, enquanto uma grande instituição, ela começa a estar em todas as comunidades, porque onde haveria uma comunidade, haveria também uma paróquia, uma igreja, que daria conta não só dos rituais, como também dessas formas básicas de educação. Beleza, a gente passa todo esse... Tá, pode deixar, Érica, depois tu me manda esses relatórios aí. Então, depois de tudo isso, a gente vai dar um salto lá para o século XI. O século XI ele é marcado, e ele marca mais uma transição da Média para a Alta Idade Média, justamente por conta e aí são vários fenômenos que vão contribuir para a Alta Idade Média. Primeiro, século XI, criação das universidades. As primeiras universidades são criadas também em mosteiros da igreja, e principalmente nos mosteiros próximos, ou mais próximos, nas igrejas, nos grandes mosteiros, mais próximos dos palácios, mais próximos dos monarcas. Tá? Ali são criadas as primeiras universidades. Por que as universidades são, então, criadas, surgem nesse momento? Porque a nobreza começa a questionar e a cobrar a igreja. Durante toda a Idade Média, a gente pode compreender a Idade Média como um período de tensão entre o poder religioso e o poder do Estado. A gente vai sempre encontrar em qualquer momento na Idade Média, desde a Baixa Idade Média até agora, em qualquer momento essa tensão de poderes. Sempre a igreja tentando aumentar ou manter o seu poder e o Estado também aumentar e obter o seu poder, porque esse poder era fins de controle de massa. Porque o Estado, naquele momento, a Baixa Idade Média ainda com muitas guerras, o Estado monárquico precisava do povo para guerrear. E assim como a igreja também não podia perder essa importância para não perder o poder instituído por ela. Então a gente tem uma tensão entre poderes aí, uma tensão política muito grande entre o poder religioso e o poder do Estado. Essa tensão a gente vê com muito mais clareza quando a nobreza começa a colocar a igreja contra a parede. Porque quem vai também sustentar muito a igreja é a nobreza. E aí a nobreza começa a cobrar a igreja, principalmente com relação a essa ideia, entre aspas, de educação. Pera lá,
o meu filho está recebendo, né, diz a nobreza assim, o meu filho está recebendo a mesma educação que um pobre coitado, que um plebeu. E eles não achavam isso justo. Eles queriam ser, e lógico, né, se julgavam diferentes e queriam ser diferentes. Então as universidades surgem próximas aos palácios para que os filhos da nobreza, ela é bem elitista mesmo, essa primeira forma de universidade, para que os filhos da nobreza pudessem estudar coisas e receber educação diferente da plebe, diferente das escolas dominicais. As universidades surgem primeiramente apenas para os ricos frequentarem, para a nobreza frequentar. E aí os filhos da nobreza começam a frequentar as universidades. Só que as universidades elas surgem com um fim religioso e, com o passar do tempo, elas vão se secularizando. Secularizar é se afastar do princípio religioso, se tornar cada vez mais, que a gente chama de secular, ou seja, não religioso. Tá? Então, por que isso vai acontecer? Porque existia na Idade Média a gente vê lá, por exemplo, no Nome da Rosa, existia aquela tradição de você doar o seu primeiro filho para a igreja. O plebeu, quando dava o seu primeiro filho, o seu primogênito para a igreja, esse cara, ele ia para a igreja e ele ia ser parte do baixo clero. O baixo clero não tinha direito a praticamente nada. O baixo clero era um serviçal. E o filho do nobre, quando era doado, né, quando doava o seu primogênito, doava seu filho, ele fazia parte do alto clero. E era o alto clero que decidia as coisas da igreja. Os filhos da nobreza acabavam se tornando bispos, papas e tudo mais. Então essa galera do alto clero começa então a dizer, não, a gente vai liberar aí o acesso da igreja para pessoas seculares, para o povo secularizado. E os primeiros estudantes das universidades começam então a estudar nessas universidades cristãs, né, nessas universidades da igreja, mas sem qualquer compromisso com a religião. Esses caras não iam se tornar padre, eles não tinham nenhum compromisso em defender os dogmas da igreja e nem sequer interesse. Então foi um modo do alto clero, que era uma parte da nobreza, de próprio interesse político da nobreza, abrir os conhecimentos em poder da igreja para o seu público, né, para a sua classe. E aí a galera da nobreza começa então a, entre aspas, invadir a igreja, e isso vai ser um grande problema. Isso a gente está chegando ali no século XI, né? Então, criação das primeiras universidades. Daí a gente tem no século XII, finalzinho do século XI e século XII, as grandes cruzadas. O que foram as cruzadas, né? A gente entende, a gente aprende que as cruzadas foram um movimento da igreja que buscava recuperar os territórios e os lugares, os objetos santos do crucificado, né, de Jesus Cristo. E eles então começaram a atacar as cidades. As cruzadas têm vários filmes. Começaram a atacar as cidades em nome da igreja, para catequizar, levar a palavra de Cristo para esses povos que não tinham, né, acesso à palavra de Cristo e, logicamente, recuperar as cidades por onde Cristo havia passado, de onde tem lá as lendas do Santo Graal e tudo mais. Bom, nas cruzadas o que acontece? As cruzadas também, mais do que um movimento religioso, elas são um movimento político e um movimento de Estado. Porque o nobre, já controlando muitos elementos da igreja, por conta, né, do alto clero, e vários pontos dessa nobreza também, que vão começar a perder riquezas, eles vão comandar essas cruzadas. O que eram necessariamente as cruzadas? As cruzadas eram exércitos milicianos. As cruzadas eram milícias comandadas por um nobre que recebiam o aval da igreja para que a sua missão fosse, então, santificada. Mas quem é que realmente ia para as cruzadas? Eram os nobres, com os seus exércitos pessoais.
Então as cruzadas, cada um imbuído do seu espírito cristão de buscar ou de contribuir para a igreja, blá 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 blá, na verdade o que fazia era ter autorização do Estado e da igreja para matar, dizimar e conquistar povos. Né? Isso também foi uma forma de represália contra um período grande que as comunidades árabes, que um grande império árabe dominou a Península Ibérica. Península Ibérica é ali onde fica Portugal e Espanha. Durante muito tempo, os árabes invadiram o norte da África e chegaram lá do outro lado da Europa, lá na Península Ibérica. E eles invadiram e dominaram durante muito tempo a Península Ibérica, restando somente duas cidades da Espanha que fizeram, que eu não vou lembrar agora o nome, mas que fizeram resistência a isso. Então, durante muito tempo, os árabes dominaram a Península Ibérica e depois dessas duas cidades-estados da Espanha conseguiram expulsar os árabes da Península Ibérica. Logo em seguida ali, vieram as cruzadas. Meio que como uma represália também. Agora eles passaram muito tempo tão enfraquecidos, vamos meio que aproveitar desse momento que está todo mundo enfraquecido e vamos embora lá para derrubar mais eles. Então as cruzadas elas tiveram também esses elementos aí políticos bem importantes. Mas, apesar disso, apesar das cruzadas serem um grande movimento de matança e de saques de riquezas, as cruzadas elas acabaram por recuperar as obras do Aristóteles. Tudo o que era conquistado, o que era de riqueza, ia para o rei e para o nobre. O nobre confiscava todas as riquezas e parte dessas riquezas ia como impostos, né, para a monarquia. E o que vinha de livro, os nobres doavam para a igreja, principalmente para o alto clero, que era aquele que estudava a igreja, que estudava os livros, né, e para as universidades. Só que a igreja, o alto clero, retém esses livros, e aí a gente tem aqui a figura de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, nesse momento, é um dos líderes da escolástica, um dos líderes do movimento na igreja, principalmente do movimento das universidades. E é ele quem fica incumbido de traduzir as obras do Aristóteles original do grego e também traduzir obras em árabe de estudos sobre o Aristóteles, né, que os árabes faziam esses estudos sobre o Aristóteles. E vai ser o Tomás de Aquino que vai então ser responsável por isso. E isso foi durante a Alta Idade Média, tá, Delx? Então, o Tomás de Aquino ele vai ser responsável pelo recebimento dessas obras de Aristóteles e pelo estudo das obras de Aristóteles em grego e de todos o que foi produzido, de todos os estudos em árabe. Tá? O que acontece aí? A escolástica recebe uma bomba nas suas mãos, porque o Aristóteles vai ser o principal crítico do Platão. E pegando também só um pequeno exemplo, vamos pegar a teoria das ideias do Platão. O mundo das ideias do Platão vai ser amplamente criticado por Aristóteles, que vai dizer assim, o mundo das ideias não existe. Dizer que o mundo das ideias não existe para um modo filosófico, para uma crença filosófica que baseou a sua estrutura numa filosofia que fala que o mundo das ideias existe, é o mesmo que dizer que Deus não existe. É o mesmo que dizer que o mundo de Deus não existe. E Aristóteles vai ser amplo defensor da filosofia da natureza. Ou seja, ele vai defender que tudo o que a gente precisa para conhecer está na gente mesmo. O ser humano, ele tem em si todo o instrumento necessário para conhecer o mundo. E se eu quero conhecer alguma coisa do mundo, eu tenho que ir na própria coisa. Eu não vou ficar esperando uma ideia revelada pelo mundo superior, né? Que era a crítica do Aristóteles com Platão. Você imagina a igreja recebendo isso. O Aristóteles, inclusive, critica diretamente o Platão. Nas obras do Aristóteles, em que ele critica a teoria das ideias, ele cita o Platão, ele fala do nome do Platão, como
Tudo que a pessoa precisa conhecer está nela mesma. E se eu quero conhecer uma coisa, se eu quero conhecer um objeto, eu vou no próprio objeto para estudar. Eu não fico esperando uma revelação do mundo das ideias. Isso Aristóteles criticava e dizia que o mundo das ideias não conhecia e que a única coisa que era possível para o conhecimento era o próprio sentido, os sentidos humanos, Era ver, tocar, sentir o cheiro. Então, os sentidos, a experiência humana era responsável e um grande instrumento para o conhecimento. Olha a bomba que a igreja recebe com essa crítica, que é a mesma coisa que dizer assim, olha, primeiro, o mundo de Deus não existe, que é a mesma coisa que dizer que Deus não existe. Segundo, se eu quiser conhecer uma coisa, eu vou no próprio objeto, eu vou na própria coisa, não preciso esperar da revelação de Deus. Se eu quero conhecer uma pedra, eu vou estudar a pedra, não preciso esperar a revelação de Deus sobre a pedra. Olha a bomba, olha o perigo. E isso acaba caindo também nas mãos da galera que não tinha nada a ver com religião. A escolástica até tenta segurar, o Tomás de Aquino tem muitos escritos de Tomás de Aquino bastante religiosos, fazendo compreensões cristãs sobre Aristóteles, mas isso não vai segurar a revolta da galera aí, o intuito da galera de estudar o Aristóteles a fundo. É aqui... Não é a base do ateísmo, não. O ateísmo é simplesmente a não crença em Deus. Essa é a base para o renascimento. O renascimento ele vai ser no finalzinho ali do século XIV. E a gente tem várias formas vários elementos desse renascimento. O renascimento ele vai ser filosófico, ele vai ser artístico, ele vai ser cultural. E aí a gente vai falar especificamente do renascimento filosófico. Esse movimento chamado renascimento filosófico, aí eu vou falando de outros elementos também. Então nós já falamos criação das universidades, das cruzadas, a Inquisição vai ser um elemento bem importante aí também, mas nós temos aqui as grandes viagens e os comércios e as grandes navegações que vão ali no final do século XIV permitir o ser humano, permitir aquelas nações descobrir novos povos, novas civilizações, novos mundos. A gente tem aí, nesse mesmo momento, as grandes potências da época se lançando em alto mar, se lançando no Oceano Atlântico e chegando no Novo Mundo, chegando nas Américas, descobrindo, tentando buscar novas rotas, novos caminhos comerciais com o Oriente, mas descobrindo, além disso, novas terras, novos mundos, e o que faz com que essas universidades e essa galera, porque as grandes navegações surgem das universidades, os cálculos, as construções de engenharia para as grandes navegações, para os grandes barcos, a bússola, surge tudo das universidades. Esses caras começam a dizer, pera, os caras foram lá para além do horizonte, e começaram a descobrir novos povos, começaram a, tem coisa aí que a igreja não está contando pra gente. Olha a loucura, A galera começa a duvidar, não só da igreja enquanto ponto de conhecimento, como diz assim, realmente, o Aristóteles está certo. Se eu quiser conhecer, se eu quiser descobrir alguma coisa, eu tenho que ir lá, porque a igreja não vai me dar esse conhecimento assim, e Deus não vai me revelar esse conhecimento. Então, isso é o renascimento filosófico. O renascimento filosófico começa com a grande dúvida de que, a igreja não é tão boazinha assim, não. A igreja não tem todos os conhecimentos e não detém toda a verdade sobre si, sobre as coisas. Então, assim, a gente está se lançando, a gente está descobrindo muito mais do que a igreja falou em tantos milhões, em tantos centenas de anos. Então, as grandes navegações e ampliação de viagens do comércio vai fazer mais ainda com que o cristianismo perca sua força. E mais ainda que as universidades comecem a se secularizar, que é diferente da questão do ateísmo. Secularizar é a separação da base religiosa da base não religiosa. O ateísmo é simplesmente não crença num Deus ou em qualquer Deus. A secularização é a separação do que é religioso e do que não é religioso, e o conhecimento agora começa a se secularizar, ou seja, buscar a sua composição não religiosa. O cristianismo vai começar a perder a sua força.
Porque todos dentro da universidade vão tentar se libertar da religião, secularizando o conhecimento. Qual era a proposta do Renascimento filosófico? Voltar a... acho que está aqui. O retorno à filosofia grega para dar continuidade ao pensamento. Essa era a proposta do Renascimento filosófico. O retorno de estudo da filosofia grega para dar nova continuidade ao pensamento. Então vem aí, temos com isso o retorno da observação da natureza e da filosofia natural, e essas ideias e a compreensão de que a natureza explica ela mesma e de que o homem pertence à natureza. Então, a natureza explicando ela mesma e o homem pertencente à natureza é o mesmo que a gente está estudando lá na história da psicologia, a base que vai dar para o movimento mecânico. Lembra? Nós temos primeiro o universo entendido como natureza mecânica, depois o homem como parte desse universo vai ser também entendido por natureza mecânica. A gente tem no Renascimento o embrião desse pensamento. A natureza é matéria, a natureza ela pode ser estudada se eu quiser saber. Isso, seria mais ou menos isso. A natureza, se eu quiser saber sobre algo, eu preciso ir na própria natureza, ou seja, o homem faz parte da natureza. Por conseguinte, se o homem faz parte da natureza, eu posso também estudar o próprio homem, estudando o homem, não pensando ou não esperando que Deus revelasse alguma coisa sobre ele. Se eu quiser saber algo sobre o ser humano, eu tenho que estudar o próprio ser humano. Então, o ser humano, esse homem, deve entender, explicar e controlar a natureza em proveito próprio. E como natureza, entende-se toda forma material. Não só a natureza ou o meio ambiente. Tudo que é matéria está dentro dessa natureza. O conhecimento vai se separar aqui. A alma, que é suprassensível, vai ficar em domínio da religião. Por isso que até hoje, quando a gente escuta essa palavra alma, a primeira coisa que vem à cabeça é um conteúdo religioso. É a alma penada, é o espírito fora do corpo, alguma coisa nesse sentido. Né? Sempre tem uma conotação religiosa quando a gente escuta a palavra alma. E também por isso vocês veem em muitos livros, quando vocês vão ver lá, por exemplo, psicologia, vai dizer que psicologia é o estudo da mente. Mas, na verdade, psique, em grego, significa alma. Então, seria estudo da alma uma tradução correta e não estudo da mente. Por que que isso acontece? Porque a galera nas universidades vai começar a separar esse conhecimento para não dar briga. A gente está num momento também em que a gente tem muitos resquícios ali da Inquisição. E a Inquisição matava, né, quem não aceitasse ou quem duvidasse de Deus, ou quem duvidasse das coisas de Deus, das coisas da religião. Então eles vão dizer assim, não, a gente não quer estudar a alma é de Deus, a alma é da religião, ninguém vai estudar a alma. A gente quer estudar o corpo, a natureza, as coisas sensíveis, né? Como a gente está falando aqui, o homem deve entender, explicar e controlar a natureza. Pela natureza, então, eu tenho as coisas físicas, sensíveis, e isso vai ficar para a ciência e para a filosofia. Só que, com o tempo, o próprio movimento científico, o próprio movimento renascentista e a filosofia vão entender que, ao abdicar da alma, se tem uma perda muito grande aí de um elemento importante para o homem, que é o pensamento. Como eles explicariam, então, o pensamento? É daí que surge a mente. Os processos mentais, a mente, vem de uma palavra em latim, que é mentus ou mentes, né? Tem essas variantes da palavra mente, que são palavras em latim. Então a mente, ela vai... deixa eu deixar assim mesmo. Ela vai ser o componente que vai trazer novamente para a ciência ou para o cunho filosófico as funções do pensamento que antes eram funções da alma para a filosofia. A mente, o processo mental, então vai ser entendido assim. É por isso que, quando vamos lembrar, fazer um resgate ali, que eu acho que agora é o momento de a gente começar a relacionar uma disciplina com a outra, né? A história da psicologia com fundamentos. Lá no capítulo 2, na disciplina de história, quando a gente falava sobre como as pessoas ali, como os filósofos entendiam a mente,
que o Descartes ele vai se contrapor à tradição filosófica. Lembra disso? Lá no capítulo 2, o Descartes vai se contrapor à tradição filosófica sobre a mente. O Descartes, no século XVI, a gente está aqui no século XIV, o Descartes, lá no século XVI, vai ser o primeiro que vai dizer que corpo e mente têm natureza diferente, que a mente é de uma natureza diferente do corpo. E por isso que o Descartes vai contra uma tradição filosófica. Qual era a tradição filosófica que nasce no século XIV com o Renascimento? Era a crença de que a mente era da mesma natureza do corpo. Porque eles não poderiam dizer que a mente era uma espécie de alma. Então, a crença que a gente tem desde o século XIV até o meados ali do século XVI é de que a mente é da mesma natureza do corpo, ela é o mesmo componente, ela é uma função do corpo, inclusive. É o Descartes que vai dizer, não, a mente é de outra natureza, inclusive a mente tem uma função diferente das funções do corpo. Lembra disso? Lá no capítulo 2 de História da Psicologia. Então aqui a gente tem o início, isso, o pensar, a mente, o pensar é a única função da mente, né? Ele vai dizer, a mente ela é de natureza diferente e o pensamento é a única função da mente, sendo todas as outras funções do corpo, né? Então a gente tem aí uma diferença do pensar tradicional que vem com o Renascimento, que é justamente entender corpo e mente como uma só natureza e a mente como uma função desse corpo, para defender que eu estou falando de pensar ou de formas mentais, mas diferente dessa ideia de alma, de animosidade de corpo, de bênção divina, qualquer coisa assim. Beleza? É também um momento em que a gente tem a separação... Eita. Era pra cá. A separação... Não, aqui já é outra coisa. Entre... Ah, tá aqui, voltando. Entre esses três elementos aqui. Quando a gente fala de uma influência para a modificação do pensamento, a gente está dizendo que esse movimento agora do Renascimento vai resgatar, né, como eu falei, a sofia, a filosofia, ou seja, o conhecimento da antiguidade grego. A filosofia passa a ser considerada um conhecimento antigo. Por isso que até hoje também, quando a gente fala em filosofia, a primeira coisa que vem à cabeça é conhecimento antigo. Nada muito atual, chato, coisa velha. Né? Por quê? Porque esse é um ponto de separação em que o próprio movimento do Renascimento vai caracterizar o pensamento filosófico como um conhecimento antigo. Por quê? Porque um novo conhecimento deveria surgir, que é o conhecimento científico. A ciência, vem dessa palavra latim aqui, ciência, ela é o novo conhecimento. Por isso que todas as vezes que a gente fala em ciência, a gente liga a ciência à novidade, por causa dessa defesa, por causa desse movimento também aí no século XIV, não, a gente já está chegando no finalzinho do século XV, né, quando as ciências começam a ser mais respeitadas. Mas o movimento científico começa a se separar da filosofia como coisa antiga e da religião como sabedoria diferente, como conhecimento diferente. Surge com o Renascimento um novo conhecimento. Ciência, essa palavrinha aqui, ela tem o mesmo significado da palavra em grego. Sofia em grego significa conhecimento, sabedoria. Ciência em latim significa também conhecimento, sabedoria. Então, só que naquele momento, o latim, que era a língua oficial, ele vai servir para dar conta do novo conhecimento. O conhecimento da ciência era um conhecimento moderno, modernizado, diferente do conhecimento antigo da filosofia. E é aqui a separação do que a gente chama hoje de conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento religioso. A gente tem lá quando faz a separação dos conhecimentos. E aí, com isso, com essa separação, nós temos a volta do ser humano no centro do pensamento e a compreensão do ser humano a partir do próprio ser, a partir de si mesmo, na sua singularidade. Desenvolvem-se então os modos de compreensão e, por conseguinte, o advento das novas ciências. Todas as ciências consideradas, então, como a gente vê, a ciência moderna. É verdade, né? Já estou chegando às 9 horas. Bom,
Então chegamos na Idade Moderna. A partir da próxima aula nós vamos continuar aqui da Idade Moderna.